Bom, da forma como a gente tem estudado o yoga na escola, a gente considera yoga como sendo uma coisa una, uma coisa integrada. Então, nós não fazemos propositadamente nos primeiros meses do curso muita abordagem de datas ou histórica, porque isso é uma coisa que tem uma certa movimento, uma certa dinâmica, né? O que é apresentado hoje como sendo a história da civilização do Guru é diferente do que era há 200 anos atrás. Então, isso é uma coisa um pouquinho dinâmica. E, como a gente entende que yoga é uma coisa só, né, a gente também não falava muito de tipos ou estilos de yoga, porque muitos desses tipos de estilos, na verdade, nem chegam a ser tipos de yoga diferentes. Né? É muita coisa que surgiu nessa área. É só classificações, algumas até comerciais, de marcas, que surgiram muito recentemente. Então a gente procura fazer uma abordagem, a gente vai continuar assim durante os 2 anos do curso, em que essencialmente a gente ensina as técnicas de yoga, que são universais e são um elemento comum dentro desses tipos e dentro da história do yoga. Mas, ao mesmo tempo, até por uma necessidade básica assim, de convívio social nossa, né, a gente precisa classificar. Então, ainda mais para quem é um profissional, como muitos de vocês já são ou estão se tornando, um profissional que atue na área da yoga, ainda que seja feita a ressalva que os dados históricos apresentados estão sujeitos a constante revisão, e ainda que seja feita a ressalva que esses estilos ou formas de apresentar o yoga variam muito de acordo com a literatura, o pessoal sente uma necessidade de conseguir se posicionar. Afinal, como é o estudo que eu estou fazendo dentro desse universo do yoga? Né? Onde é que eu me situo na minha prática, ou para quem é profissional, onde que eu me situo em função da própria prática que eu estou ensinando? Para isso, a gente tem que fazer várias coisas. A primeira, que eu vou fazer daqui a pouco, é uma revisão um pouco da história. Porque se a gente começa a falar usando certos nomes, você não pode usar um nome que, como são milhares de anos de história do yoga, que alguns nomes que eram utilizados há 3 mil anos atrás com certo significado, outros há 500 anos atrás. Então, você não faz antes uma revisão da cronologia, um pouco de revisão histórica, você vai estar usando termos no mesmo quadro, só que com 500 anos de defasagem deles, alguns milhares de anos. Então, para poder entender o quadro todo, a gente tem que fazer uma revisão. E essas datas, nas quais vou utilizar para fazer a revisão, veio dessa literatura aqui, que é a tradução do yoga. O Joshua Bernstein a gente já recomendou anteriormente. A coisa boa desse livro é que ele é muito completo. A coisa ruim é que várias pessoas me falaram que é impossível de ler. Porque ele é muito detalhe, muita referência, muita data. Então fica realmente bem difícil. Tem uma outra versão desse livro que é mais simples, que não é um texto corrido, são vários artigos. Então, é interessante você ter as 2 fontes de consultas. Aqui você tem um artigo de 2, 3 ou 4 páginas sobre um tema qualquer, começa e acaba o artigo sem se aprofundar muito. Mas, quando você precisa de referências de histórias, bibliográficas, né, e mais detalhe, né, você vem para cá. E, até para entender o autor, né, se ele quis fazer uma coisa completa e tão cheia de dados quanto a pesquisa da época indicava, você está falando de 4, 5, 6 mil anos de história. Está falando de um monte de correntes, um monte de tendências. Então, qualquer livro que pretenda ter a profundidade que esse teve, que apresenta algo que caiba num único diagrama, você vê que é com certeza uma imagem superficial distorcida. Porque não tem como você explicar 6 mil anos de movimento cultural do yoga hinduísmo, que é o que esse livro se propõe a fazer, sem ter que entrar em detalhes e sem ter que fazer uma coisa que às vezes pode ser um pouquinho complexa. Então, vamos fazer um pouco, fazer esse resumo dessa cronologia que está apresentada nesse livro.
Usando a nomenclatura que ele define, né? Ele, entenda-se George Pearlstein. Falei tudo, só não falei o autor do livro. Ele começa a história do yoga numa época que ele chamou de pré-védica, que ele definiu como sendo a ordem de 6.500 a 4.500 antes de Cristo. E o ponto principal disso foi a recente descoberta de uma ruína chamada Merda, ou, aí depois vocês perguntam para o professor Carlos Eduardo a pronúncia certa desse nome estranho para aí, que eu não me arrisco. Inclusive a gente tem um DVD, 2 DVDs gravados com o professor Carlos Eduardo, um chama Origens do Yoga, e outro, bem importante, chama, que vocês não têm acesso ainda, chama Gênese das Culturas da Índia. Então, o Gênese das Culturas da Índia ele dá uma visão mais ampla do que acabou resultando como cultura do hinduísmo. E o outro, que é das origens do yoga, trata mais especificamente da evolução do yoga. Essa ruína ela foi descoberta, ela foi datada da ordem de 6.500 anos antes de Cristo. E os traços todos encontrados nessas ruínas, eles conseguiram estabelecer um link bastante próximo com a civilização do Vale do Indo. Ou, seguindo Pearlstein, eu vou preferir chamar de civilização do Indo-Saraswati. E isso vocês vão entender já, porque eu achei importante civilização. Porque achei importante chamar de Indo-Saraswati. Aquela região é conhecida como Vale do Indo, tinha o Saraswati, era o nome do rio, que era importante naquele período. Muito pouco se sabe sobre esse período, então não vou comentar nada ainda, porque isso é uma coisa muito recente. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar sobre essa cidade, vocês têm que ir mais facilmente na web, no Google. Porque livros falando sobre isso vocês vão encontrar muitos poucos ainda, vão encontrar mais artigos e textos técnicos. A seguir, vem algo que foi definido como sendo era védica. E 4.500 a 2.500 anos de Cristo. Veja bem que esses nomes, as datações que eu estou utilizando aqui, foram, como eu disse, baseados no estudo de George Pearlstein. Já encontrar outras literaturas, com outras definições de datas, a gente colocando 500 anos para frente ou para trás, mas de todas as bibliografias que eu tive acesso até agora, a mais consistente, didática que eu achei foi essa, por isso que eu estou usando como referência. O que tem aqui nessa época de importante? Acredita-se que essa época seja a que tenha sido criados os primeiros livros do Rig Veda. Isso a gente já falou no primeiro mês do curso, todo mundo lembra do hino da criação. Quem não lembra tem que pegar o material do primeiro mês e ler de novo e colocar. O motivo que eles sabem que isso é de uma coisa tão arcaica, tem alguns trechos desses hinos védicos que fazem referência a algumas datações astronômicas ou alguns eventos astronômicos que permitem situar essa época. Uma outra coisa importante, dá para situar mais ou menos nessa época, vou falar isso de novo daqui a pouco, que esse rio, ele secou posteriormente. Nessa época ele era um rio importante. E tem muitos hinos que fazem referência ao Saraswati. Por isso até que essa civilização é em uns casos chamada civilização do Indo-Saraswati, fazendo referência ao rio, e pouco tempo depois essa época deixou de existir. Tá? E alguns eventos importantes que aconteceram nessa época é o seguinte. Primeiro, que não surgiu a palavra yoga ainda, mas o conceito de yoga já estava expresso aqui. E o conceito de yoga, a gente vai retomar isso mais para frente, né? Gostei de um termo aqui que ele criou, né?
Shlomo Einstein também, não tinha a palavra yoga, mas tinha vários conceitos de introspecção disciplinada. Olha aqui, palavra interessante. Disciplinada. Né? Introspecção disciplinada. E a gente vai voltar para esse conceito daqui a pouco, mas ele é associado também bastante à concentração meditativa, a rituais de oferenda, a rituais de sacrifício. Então, todos esses primórdios dessa busca da transcendência, admiravelmente bem escrito nesse livro, surgiram nesses textos, nesse hino. Já estava aí a semente dessa busca dessa realidade maior, a busca dessa da identificação desse princípio universal, ou do absoluto, ou que posteriormente a gente chamou até de Homo, né? Enfim, esses princípios estavam todos presentes aí. Alguns eventos importantes que aconteceram nessa época são mais geológicos do que de yoga, que permitiram entender o que aconteceu depois. Estima-se que em 3100 a.C., o rio Yamuna, que todo mundo conhece por causa dos mantras, né? Como é que é o mantra que tem o Yamuna, lembra? Yamuna ki jai, jai, Yamuna ki jai. Olha que interessante, dá para saber, né, que é assim, que ele fala de Yamuna e depois fala de Ganga. Só que Yamuna, nessa época, não era afluente do Ganges, era afluente do Sarasvati. E por volta, estima-se que de 3100, ele saiu do Sarasvati e foi para o Ganges. E, seguindo a moda que ele inaugurou, em 2300, estima-se que um outro rio da região, que é o Satluj, eu também não sei a pronúncia correta, na época era o maior afluente do Sarasvati, também mudou o curso dele, também indo para o Ganges, e por volta de 1900 a.C., o próprio rio Sarasvati, ele secou. Sarasvati. Até hoje existe, acho que existe um rio na Índia onde era o Sarasvati, mas eu esqueci o nome dele, mas não está mais para um riacho do que um rio, né? Ele que era o rio mais importante dessa civilização, ao longo e nas margens dos quais se ergueu a civilização, tanto assim que em vários cânticos do Rigveda, Sarasvati é como uma deusa, né? Ele deixou de existir. Depois, primeiro os afluentes dele, depois ele próprio. Coincidência ou não, isso não está no livro do Tolstói, foi só uma coisa que eu próprio reparei quando estava lendo, né, que citou os eventos importantes dessa época. O ano de 3102 a.C., mais precisamente no dia 18 de fevereiro, ele é considerado o início do Kali Yuga, que é a Era das Trevas na tradição indiana. Kali Yuga. Depois a gente explica melhor o que é a Era das Trevas. O que eu acho que isso é uma coincidência notável é o seguinte: se é fato que essas datas são corretas, também há muita polêmica sobre isso, por volta de 3100, o Yamuna mudou o curso. Foi o início do problema, por assim dizer. Porque tem que lembrar que esses 2 rios, o Sarasvati principalmente, era a base do qual estava assentada a população. Então, eventualmente, o fato de Kali Yuga ter considerado o início, mais ou menos na mesma época que o primeiro afluente mudou o curso, talvez não seja uma coincidência. Ok? Então, está aí registrado, né? Considera essa data de 18 de fevereiro de 3002 ao início dessa Era das Trevas. Bom, continuando, como aí também a suposição minha, né? Eu vi isso quando é suposição minha. O que eu não falar que é suposição minha, vocês podem saber que eu estou pegando os livros. Bom, a suposição minha é que quando tem esse tipo de problema, que ocorre a mudança de região, né? Se você pega mais ou menos a Índia, o mapa da Índia,
a região do Vale do Indo e da civilização do Indo-Saraswati era aqui, e depois de 1900 ela se concentrou principalmente nessa outra região. E nesse período, talvez não tenha sido um período muito fácil, né? Foi um período de mudança, a parte mais ritualística, mais religiosa, acabou tendo um florescimento maior. O que faz sentido, se você imagina, períodos de crise, né? Esse período foi chamado não, segundo Einstein, ele batizou de era bramânica. O motivo que ele deu esse nome é o seguinte: durante esse período, acredita-se que boa parte dos Vedas tenham sido compostos. O Rig Veda, com certeza, daquela época, mas outros textos de outros Vedas acredita-se que venham pela tradição oral desde aquela época. Nessa era, o motivo que ele bateu esse nome, outros textos clássicos da literatura indiana, que são as Brahmanes, que são textos que explicam os rituais e cultos, e as Aranyakas. Ali em cima é Brahmani. Oi? Brahmani. Obrigado. E também no de cima é um N ao invés do M. Brahmanica. Manica. Obrigado. Brahmanica. Brahmanes. Aranyakas. E até eu vou fazer uma coisinha aqui para ficar mais didático a coisa. Eu vou desenhar um livrinho para vocês saberem quando eu estou isso aqui é a cidade, tá ok? Isso aqui eu estou fazendo referência, por favor, não era livro ainda, que o livro não existia naquela época, tá certo? Mas era o que deu origem ao livro. Aqui também a gente está falando de Shastras. Shastras, a gente já viu o termo, faz referência à literatura clássica da Índia, né? Então, no desenvolvimento houve primeiro os Vedas, depois dos Vedas, ou fazendo parte deles, na verdade, com o desenvolvimento posterior, os textos Brahmanes e os textos Aranyakas, que essencialmente eram textos que descreviam rituais. Tá? Período, aqui faltou a datação, né? Aqui a gente está falando de 2500 a 1500 a.C. Possivelmente, alguns dos textos que a gente vai citar agora, que são importantes para o desenvolvimento do yoga, talvez até sejam desse período. Mas eles só têm a datação confirmada um pouquinho depois, na época de 1500 a.C. a cerca de 1000 a.C., que é a época que o Einstein batiza de pós-védica, ou a época das Upanishads. Obviamente, se você atribui os textos a esse período na datação, eles são frutos da evolução cultural do período anterior, tá ok? Mas vamos manter dentro dessa classificação pós-védica ou das Upanishads, tá ok? As Upanishads, o que elas são? Esses textos, até aqui, considera-se que os textos que compuseram assim, a base dos Vedas, dos 4 Vedas, que a gente não vai, o objetivo hoje é só uma revisão, não uma aula completa de história, mas que é o Rig Veda, o Yajurveda, o Atharva Veda e o Sama Veda. Acredita-se que boa parte dos textos que deram origem a esses Vedas já foram compostos nessa época. Nessa época pós-védica das Upanishads, começou uma nova fase de se procurar explicar, afirmar e se explicar a linguagem dos Vedas. Aqui você tinha uma linguagem que era extremamente sintética, né? Extremamente velada, tá certo? Vocês já tiveram chance de ler os textos de alguns Vedas, é realmente algo meio complexo para entender, né?
quem precisar depois ler de novo o livro da criação. E nas Upanishads eles tinham uma proposta de afirmar, explicar e manifestar o que estava já implícito dentro da literatura anterior. Então não eram exatamente novos textos. Algumas das coisas que influenciaram muito o yoga, que é alguns rituais, o próprio conceito de puja, como conceito, usando que é em sânscrito, que é tanta Vena, que é ritual interno, foram bem descritos nessa época. Então, começando a detalhar mais rituais de oferenda, em muitos livros vai encontrar, ao invés da palavra ritual, a palavra sacrifício. Na verdade, no próprio livro do Feuerstein, ele chama isso, ele chama de sacrifício interno. E sempre aparece a palavra sacrifício. Eu não gosto muito, porque no português do Brasil, a palavra sacrifício tem um nome diferente. Então, quando ele usa a palavra sacrifício, é importante vocês saberem, para quando for ler o livro do Feuerstein, ele está usando a palavra sacrifício mais como um sinônimo de ritual ou de procedimento de oferenda ou de alguma coisa que você faz visando fazer algo por si ou em relação a alguma divindade. Então não é sacrifício no sentido de se aplicar apenas ou no sentido mais antigo da palavra sacrifício. Tem dúvidas? Não? Tá. Nesse período todo, o yoga ele só aparecia como conceito. Então, havia o conceito da busca da transcendência, havia o conceito da dualidade, havia o conceito de se enxergar além dessa dualidade, havia o conceito, isso vale para esse período todo, não sei a primeira referência dele, mas havia o conceito de tapas, mas naquela época, tapas não no sentido mais atual de autossuperação, mas mais no sentido de ascese, ou de prática espiritual, ou no sentido de, até porque não podemos chamar de ritual. Então, em alguns contextos, o mais próximo que aparecia de sinônimo da palavra yoga nesses textos era a palavra tapas. Inclusive, no livro do Feuerstein, explicitamente afirma que a palavra tapas, em alguns textos daquela época, como que substituía a palavra yoga. E dessa tradição toda, que é uma tradição de alguns milhares de anos, né, começou em 6.000, ou talvez mais, né, já vamos descobrir outra cidade datada de 10.000, né, até esse período aqui das Upanishads, que a gente estava falando de 1.000, foram 5 ou 10.000 anos de fermentação dessa cultura, que a partir desse período começou a dar a forma que nós conhecemos de yoga hoje. Então aqui entrou um período de 1500, a data aqui está errada, de 1000 antes de Cristo até volta de 100 antes de Cristo, entrou a fase que se chama épica ou pré-clássica. Já vamos entender o porquê dessa classificação. Bom, épica pelo seguinte, tem um texto que foi criado nessa época, foi época que se data atualmente os épicos. E o principal épico tem o Ramayana, que é bem importante também, mas o Mahabharata, do qual tem uma parte dele, que é o Bhagavad Gita, que é o mais importante, ele é datado dessa época. Há milhares de controvérsias sobre esse assunto, então não adianta você me trazer outros livros que falam outras datas que vão existir. Mas,
voltando ao estudo do Feuerstein, estima-se tenha sido por volta de 500 anos antes de Cristo que esse texto tenha sido colocado em sua redação final. Antes disso, fugiu uma coisinha aqui. Nessa transição de uma fase para outra, mas mais para essa, teve uma Upanishad super importante, que foi a Katha Upanishad, que aparentemente, se alguém descobrir mais alguma literatura de alguma mais antiga, você me dá, mas aparentemente essa Upanishad, que o Feuerstein dá por volta de 800 a.C., foi a primeira onde expressamente a palavra yoga apareceu, com o sentido da yoga. Aqui vale uma ressalva. A palavra yoga é uma palavra comum no sânscrito. Então ela quer dizer utilização, utilidade. Tem mais de 30 definições que a gente já falou em aulas anteriores. Então, uma conclusão tem que ser estabelecida. Muitas vezes você vê textos até atuais, de qualquer época, onde a palavra yoga aparece em milhares de formas, mas não se referindo o que nós hoje entendemos como yoga, que ela continua sendo usada como uma palavra normal do vocabulário, que tem montes de significados, alguns bem curiosos. Vocês olham depois no dicionário, já foi matéria das aulas anteriores, a gente passou, se não me engano, no dicionário de sânscrito com todas as definições da yoga, no mês 1, então você consulta lá. Mas nesse texto ela aparece com o nome de... ela aparece no sentido de yoga. E até interessante para ter a referência histórica, né? Deixa eu ler um trechinho aqui do livro da Upanishad, onde aparece a palavra yoga. Achei bem interessante isso. Bom, o texto é Katha Upanishad, como eu disse, fala bastante sobre o si mesmo, sobre o conceito de self, e num dos trechos desse texto, ele fala que a isso chamam de yoga, a firme sujeição rara dos sentidos. Então o homem fica atento a pramata, o termo em sânscrito, pois yoga pode ser adquirido, mas também pode ser perdido. Ou, numa explicação sempre útil do Feuerstein, em outras palavras, yoga é aquela condição de estabilidade e equilíbrio interior que decorre da fixação da atenção. Um pouco melhor, né? Com a explicação. E o que é importante desse texto, que o conceito de Purusha já aparecia nesse texto, o conceito de self, ou de si mesmo, o conceito de manas, de buddhi, de intelecto, vários outros conceitos que a gente vai estudar depois do curso, ou dos órgãos sentidos, todos já apareciam nesse texto, volta de 800. Agora o Bhagavad Gita foi mais importante pelo seguinte, ele tem não uma, mas várias e várias referências ao yoga. Inclusive, não com esse nome, porque ele não dava nome às coisas, mas no diálogo entre o Deus Krishna e seu discípulo Arjuna, que é essencialmente que se trata do Bhagavad Gita, né? Era um diálogo entre esses dois, estão os conceitos do que depois foi chamado de Karma Yoga, de Bhakti Yoga, e de Jnana Yoga. A gente vai detalhar um pouquinho mais daqui a pouco o que é. Mas essencialmente Karma Yoga fala da ação, Bhakti Yoga fala da devoção e Jnana Yoga fala do conhecimento. O Yoga, como nós conhecemos da parte da meditação, da busca da transcendência, Bhagavad Gita fala também. Só que a importância dele está mais associada a isso, porque esse conceito do Yoga associado à meditação, ele vem desde aqui de trás. Então não era essencialmente uma coisa nova. Então, yoga como busca da transcendência, algo mais meditativo e contemplativo, vem desde aquela época. E uma coisa que eu acho que define bem a essência do Gita, né, como é só uma aula de ganhar no geral, né, que o objetivo não é se aprofundar, é o seguinte:
Possivelmente ele trouxe essas outras definições da yoga, porque uma coisa que procurava aparecer bastante na mensagem de Krishna, né, era o equilíbrio entre a atividade religiosa, que é a ética convencional, e a vida cotidiana. Isso é uma coisa que aparece de uma forma bastante recorrente no Gita. Então, provavelmente, quem criou esse texto que fez, né, foi pegar essa tradição que era muito, podemos chamar de religiosa, na falta de um outro nome, né, e acrescentou outros elementos para torná-la de uma forma mais integrada com as outras coisas, buscando um equilíbrio maior entre os vários aspectos do ser humano, até na vida cotidiana. Por isso que tem um texto do Gita que acho que explica bem isso, que é o seguinte: perseverante no yoga, realiza ações deixando de lado apegos e permanece sempre o mesmo no êxito e na ruína. O yoga é chamado de samatva, ou equanimidade. Então, isso é um bom resumo do conceito tal do Bhagavad Gita. Por isso que, na verdade, tem um texto que eu não vou citar, que não lembro de onde que eu li, mas que falava que o Bhagavad Gita mencionava 18 tipos de yoga. Na verdade, ao invés de falar se ele mencionava 3, 2 ou 18, eu acho que ele tinha esse conceito de procurar pegar isso, que a princípio era uma coisa mais relacionada só ao tapas, né, à ascese, e documentou na literatura esse conceito um pouquinho mais amplo. Bom, esse período é chamado então épico por causa do Mahabharata, que foi o principal épico, tanto assim que o Mahabharata e o Bhagavad Gita, em alguns lugares, é chamado até de o quinto Veda, ou Veda de Krishna, né? Apesar de não ser um Veda, também a importância dele na cultura hindu. Ou ele é chamado de pré-clássico, porque a fase que veio posterior foi o período clássico, né? Que esses todo mundo conhece. 100 a.C., muita gente vai chiar, porque tem algumas pessoas que acreditam que Patanjali, que foi a principal figura disso, dessa época, foi 300 a.C. Mas enfim, Patanjali, que foi o período que foi composto o texto que é o Yoga Sutra. Então, algumas pessoas falam 300 a.C., outras falam 200, outros falam em 200 anos depois de Cristo. Então, realmente não fica muito... Como eu disse, essas datas são referenciais, então não faz muita diferença no nosso estudo. Se você quiser botar aqui 300 anos de Cristo, pode pôr sem problema algum. Eu só não pus para manter consistente com a bibliografia que eu estou usando. Essa época foi quando foi publicado, que mais de uma coisa basta, então vou botar aqui o livrinho, para vocês saberem desses nomes todos, o que está fazendo referência aos shastras do hinduísmo. Então isso é o nome de um texto, isso é o nome de outro texto, isso é o nome de um capítulo dentro desse texto. E aqui é o nome de outra literatura, que é o Yoga Sutra. Que a gente já falou um pouquinho nas aulas, vamos falar mais. O Yoga Sutra, se existia alguma outra organização do Yoga antes, foi eclipsada por essa. Porque essa foi a mais completa, mais forte, tanto assim que num texto bem bacana do Desikachar, ele é filho de Krishnamacharya, que foi o mestre que mais influenciou o yoga no ocidente atualmente. A gente vai falar bastante sobre ele quando a gente for falar dos mestres de yoga. O livro dele chama de Heart of Yoga, Coração do Yoga. E ele fala logo no início da prática, ele fala o seguinte: para explicar yoga, eu preciso referenciar as ideias expressas no Yoga Sutra de Patanjali. Esse guia para a prática de yoga é o que eu prefiro sobre qualquer outro texto de yoga. É claro, de um certo modo, o Yoga Sutra é o mais universal de qualquer outro texto, porque ele foca na mente, foca nas qualidades que a gente pode influenciá-la. Aí ele fala um pouquinho mais que outros textos abordam o aspecto de Deus, de consciência, ou de outros conceitos,
que não são necessariamente aceitos em consistência pelas várias filosofias e religiões. E é entendido que o Yoga Sutra, ele atinge essas coisas todas de uma forma extremamente universal, é extremamente aberto, e aí vai segue por diante. Então, existe uma única coisa realmente universal em todas as linhas de yoga, né, que é a aceitação do Yoga Sutra de Patanjali. Isso é inequívoco. Né? Por isso, até no Ocidente, em alguns lugares, ele ficou sendo chamado pai do yoga, não por ser referência a quem o criou, né, mas por ter sido quem o colocou de uma forma que serviu toda a referência dali para frente, foi feita em função desse texto. O Yoga Sutra de Patanjali, ele tanto virou a referência que quando você fala yoga dentro do contexto do hinduísmo, entenda-se yoga de Patanjali. É considerado embaixo do hinduísmo, mas a gente vai falar sobre isso depois. E outros dois nomes pelos quais ele é conhecido, é importante que você saiba, é Raja Yoga ou Ashtanga Yoga. Tome cuidado para não confundir com Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma outra coisa. Então eu vou até apagar, até porque ele é mais conhecido como Raja Yoga ou Yoga Clássico, ou Yoga de Patanjali, que é a referência principal de estudo, pelo seguinte: yoga até então parecia citado. Vocês viram que nas citações que eu li, tinha citações de yoga, mas não tinha uma exposição de yoga. O Yoga Sutra foi a primeira exposição formal de yoga que chegou até os nossos dias. Por isso que ele passou a ser a referência toda dali para frente. Bom, aí tem mais dois períodos que a gente não vai detalhar, que a gente vai deixar isso para uma outra aula, que a gente voltar a falar de desenvolvimento histórico do yoga, mas só vou citar o período, vocês sabem o que vem depois. Bom, de 500 anos depois de Cristo, né, que é onde paramos, até por volta de 1300 depois de Cristo, veio o período pós-clássico, que inclusive faz deixa eu confirmar só um instante qual o nome que o Ferricide costuma chamar para esse período. Que de memória eu tenho como pós-clássico, mas eu posso estar enganado aqui. Então, enquanto a gente continua... não, ele chamou de era tântrica ou purânica. Então, ou pós-clássico, que era o que eu já tinha falado, seria igualmente válido, assim como tinha o pré- pós-clássico. Ele chamou de período tântrico ou purânico pelo seguinte: o desenvolvimento do Tantra, como nós conhecemos hoje, e dos textos da literatura hindu chamado Puranas, floresceram nessa época. Então aqui vou desenhar de novo o livrinho para vocês verem o desenvolvimento da literatura hindu. Quando eu estava tentando guardar o nome de todos esses shastras e textos do hinduísmo, não era uma confusão enorme. Eu tinha que ficar decorando um monte de nome que não tinha significado. Então, abrindo um parênteses nessa questão da literatura, vou até fazer um resuminho, porque se você guarda como foi o desenvolvimento histórico, fica mais fácil você guardar. Então, lá atrás, começou com os Vedas. Tá? Dentro dos Vedas, tem textos que foram criados posteriormente, que eram os textos Brahmanes e Aranyakas. Posteriormente, foram criados textos que são as Upanishads. Dando sequência a isso, foram criados os épicos. E sutras, também é uma outra forma de literatura dessa época. E, posteriormente, o desenvolvimento de tantras e puranas, que a gente vai falar depois numa outra aula sobre isso. Obviamente, isso que emergiu nessa época foi baseado no desenvolvimento anterior da cultura. Mas foi nessa época que o Tantra, como nós conhecemos, como chegou aos nossos dias, está desenvolvido. Tá ok? Inclusive,
deixar isso para aula de Tantra, senão a gente vai se alongar muito. Mas só o link, já que eu pensei em falar. Tantra, como nós conhecemos hoje, ele é uma extensão muito próxima do Samkhya, que se desenvolveu mais nessa época. Então, necessariamente, ele tem que ter uma datação posterior. E a última data que a gente vai colocar, porque a gente vai fechar a questão, é a data de 1300 a 1700, que o Ferenstein chama de era da cisão, ou alguma coisa desse tipo, sectária. Vou botar em parênteses que eu não gostei muito desse nome, porque aqui no Brasil, sectária tem um significado negativo. Inclusive eu nem vou escrever aqui. Ele chamou de era sectária pelo seguinte: durante esse período teve um grande desenvolvimento da linha Bhakta, que é da devoção, da via da espiritualidade mais no sentido religioso. Então foi durante esse período na Índia que a linha Bhakta se firmou como um caminho de busca do absoluto, apesar de já ter elementos na cultura hindu desde lá de trás. E o motivo que ele chamou, ao invés de época da sectária, vamos chamar talvez de cisão, que para português faz mais sentido, né? Sectário parece preconceituoso. Ele chamou de época da cisão pelo seguinte: nessa época se cristalizou essa visão do hinduísmo organizado em dashnas. Só, de novo, em parênteses, para quem não conhece o hinduísmo, não teve essa aula ainda, o hinduísmo, ele prevê vários grupos com visões filosóficas totalmente distintas dentro da mesma cultura. Então, o que acontece? Quando você pega a cultura hindu aqui atrás, não tinha uma clara divisão dessas correntes filosóficas, até porque elas não estavam sequer documentadas em literatura, não tinha essa organização claramente seccionada. Então tem um grupo filosófico que tem essa crença, tem outro grupo filosófico que tem essa crença que é totalmente oposta, e isso ficou de uma forma clara, nítida e completa durante esse período de 1300 a 1700, que coincide também com o desenvolvimento bastante forte de uma tendência devocional. Tá, ok? Daqui para frente, para a história do yoga, é considerado muito moderno. Então, não vamos detalhar isso, a gente pode falar isso depois. Só uma coisa importante que aconteceu nesse período, relacionado com a sistematização do Tantra, foi o surgimento do Hatha Yoga. Porque isso, o Carlos Eduardo explicou de uma forma admirável na aula dele. Eu nunca tinha visto uma explicação tão concisa e consciente com a literatura, que o Yoga de Patanjali é datado mais ou menos dessa época. Houve, durante um certo período aqui, um certo boom do Jnana Yoga pelos Brahmanes, que controlavam a religião, controlavam o conhecimento. Então nada mais interessante para quem controlava o conhecimento procurar estimular um tipo de yoga que era conhecimento puro, não tinha praticamente práticas, tinha só estudo e compreensão dos textos. E o Hatha Yoga, ele surgiu nesse período influenciado pelo estabelecimento do Tantra como um resgate do Raja Yoga, como um complemento do Raja Yoga. Inclusive, a maior parte dos textos tem aqui várias referências de Shivananda para mostrar. Ele deixa claro que o Hatha Yoga não pode ser entendido dissociado do Raja Yoga. Então, o Hatha Yoga, na verdade, foi um resgate do Raja Yoga, mas com a influência da cultura tântrica que havia se estabelecido. Uma dúvida que surge até esse ponto quando a gente coloca essas datas é o seguinte: muita gente associa 1500 anos, devendo aparecer aqui a data da invasão ariana. Aí tem dois conceitos que a gente já esclareceu no passado, mas vamos relembrar, que é o seguinte. Primeiro, que o termo ariano associado à raça é uma coisa que só surgiu a partir do século XIX. Então, de cara, você falar em invasão ariana não teria sentido, porque não existe uma etnia ariana.
Segundo, a presença da cultura, vamos chamar a cultura que utilizava o idioma sânscrito, já existia nessa região desde muito tempo antes, como a própria existência do Rig Veda conforma. A melhor literatura para você estudar isso é o livro Em Busca do Berço da Civilização, de George Bernstein, que só tem em português, desculpa, só tem em inglês. Tem um resumo dele em português, não está com... tem um livro em português baseado nele que eu não lembro agora, chama A Visão do Yoga, não lembro agora, depois eu dou a referência, mas eu prefiro dar esse, que esse foi inspirado nesse, mas é bem mais condensado. Esse explica em detalhe. Então, o que acontece? Você vai encontrar muitos livros de yoga sérios que ainda apresentam que existia uma etnia dravídica, de pele escura, e uma etnia ariana loira, de pele clara, que em 1500 invadiu e destruiu essa região. Né? Essa teoria ela surgiu por volta do século XIX, baseado num alemão chamado Max Miller, e no século seguinte foi aproveitada para dar base até a fundamentação do nazismo. Porque o que ocorreu nessa época foi o seguinte: pesquisando vários idiomas, se descobriu que havia algum elemento comum entre várias línguas. E chamou-se esse elemento comum desses vários idiomas como o idioma indo ou indo-europeu. Na aula de sânscrito, o Carlos Eduardo, eu lembro que ele explicou isso em detalhes, vocês podem voltar para essa aula. Só que essa pessoa, que tinha uma credibilidade enorme na época, ele fez um estudo muito bom, diga-se passagem, não é uma crítica a esse personagem, muito se conhece a tradição do hindu, foi graças ao Max Miller, que no século XIX foi o principal estudioso da cultura hindu. Mas, até pela autoridade que ele tinha, uma frase que ele colocou num texto se referindo à gênese desse idioma, do qual provieram as outras culturas, que eram os árias, ele também colocou, depois eu tento uma citação exata, também falou a palavra ária, como se referindo a uma raça, ou alguma etnia que fosse a que tivesse domínio desse idioma. Então ele deu um passo além, que não estava fundamentado no estudo nem dele, nem de ninguém, de um estudo linguístico que estava identificando uma língua comum, batizar uma raça para isso. E abriu um precedente que outros filósofos do século seguinte aproveitaram para fazer a base do que foi o nazismo. Se existe um idioma puro, que é o idioma que deu origem a todos os outros, e se esse idioma está associado a uma raça pura, temos aqui o conceito da raça pura surgindo. Entenderam como foi paulatinamente a distorção que acabou nessa maravilha de guerra dos séculos XX? Primeiro surgiu o conceito de uma raça, de um idioma puro, do idioma que seria a origem, por um erro, não tem como classificar diferente, né, de uma pessoa da época. Ele associou isso a uma etnia, e dali para frente, nos 100 anos seguintes, o que outros filósofos fizeram foi só distorcer mais isso. Okay? Isso virou quase um mito acadêmico, né? Quase um dogma acadêmico. Tanto assim que quando acharam as primeiras escavações de Mohenjo-Daro em Harappa, que destruíram completamente essa teoria, eles ficaram ainda durante algumas décadas tentando forçar a arqueologia à teoria, não ao contrário. Não fazer uma teoria que explicasse a arqueologia. Como isso é muito complexo, não tem nada a ver com yoga, está dada a referência bibliográfica. Não é muito fácil você querer resumir 6 anos de evolução de uma coisa extremamente complexa, como é a cultura hindu, 6.000 anos, em um diagrama. Mas isso começou a ficar claro na minha cabeça quando eu juntei os textos de Aristarco, os textos de Vananda, de Krishnamacharya, de Satyananda, e a botinha final foi as aulas do professor Carlos Eduardo. E o que eu gostaria, se você tem algum estudo que tem alguma distinção, alguma coisa que aparentemente é conflitante com isso, manda para mim. Eventualmente você pode ajudar a polir um pouco isso, a gente ter um entendimento melhor.
Porque é claro que uma coisa de 100 anos ou até 500 anos para lá e para cá não é o que vale a pena se discutir, porque depende do autor, depende da fonte. Mas, essencialmente, em todas as bibliografias que eu consultei, isso é muito próximo de um consenso. Então, se o teu estudo você travou com outros conhecimentos, outros contatos que chocam de alguma forma muito grande com isso, eu pediria que você entrasse em contato comigo para a gente estudar. Tá ok? Pronto. Feito esse quadro, aí dá para depois, num outro momento, a gente falar um pouco sobre tipos de yoga. Então vamos encerrar essa parte.